Muito boa tarde, nós estamos começando mais um programa Alternativa Gospel. Eu estou aqui mais uma vez para fazer a entrevista, na verdade para continuar a entrevista com a vereadora Nira Mota. Estava contando para nós semana passada sobre o milagre e estava no monte orando quando Deus usou 2 servos de Deus para ministrar e liberar a palavra da bênção. Nossa vereadora, continue para nós então contando a bênção de Deus, né? Só para relembrar, né, da entrevista da semana passada, eu parei no momento em que o servo de Deus me falou que naquele momento Deus estava colocando um coração novo em alguém. E assim, ele me falou o horário, era 3h10 da manhã. Bom, aí eu desci o monte, 6 horas da manhã, cheguei no hotel, tomei um banho e fui para o hospital. Chegando lá na UTI, encontrei com o Zeni, ele lá entubado, muito fragilizado, e eu sentei do lado dele e falou assim: meu bem, eu nunca mais vou ter nada. Aí eu olhei para ele e falei: por quê? Ele disse: Deus esteve aqui comigo essa noite. Deus esteve aqui comigo essa noite. E na frente do leito dele, assim, tinha um relógio. Deus providencia tudo, né? Pra você ver, para mostrar que realmente ele é fiel, para confirmar. Ele esteve aqui comigo essa madrugada. Eu falei: que horas que ele esteve aqui contigo? Ele disse: eu não sei, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, foi na madrugada. E o que Deus te falou? Ele disse: nada. Você ainda não tinha contado para ele que você tinha contei. Recebido uma palavra. Eu, na verdade, como eu nasci num berço evangélico, só voltando um pouquinho, eu nasci num berço evangélico, casei com o Zeni, ele católico, e a vida toda eu sempre vim orando. Certo. Orando. Então, por isso que eu tinha certeza de que era a maneira que Deus estava trabalhando na vida dele. Entendeu? Então, eu tive a sabedoria de primeiro ouvir. Aí ele disse, eu falei: o que Deus falou para você? Ele disse: nada. Eu que falei para Deus. Falei: Senhor, se for para te me levar, acabe esse sofrimento e me leve logo. Se não for, me tira daqui. E Deus me confirmou que eu nunca mais vou ter nada. Eu disse: pois é. Nesse mesmo momento, Deus falou comigo no Monte Zeni. Aí contei para ele. Ele chorou muito. Meu Deus. Aí entrou o médico e falou assim: olha, seu Zeni, tá vindo uma equipe do transplante para atender o senhor. Eu disse: não, doutor, o Zeni não vai fazer transplante. Doutor, o Zeni foi curado. Deus curou o Zeni. Ele curou o coração dele. O Zeni hoje tem um coração melhor do que aquele coração antes do infarto. Porque hoje ele tem um coração curado por Deus. Deus curou o Zeni com o coração que Deus deu a ele. Aí o médico olhou para o meu filho e falou assim: olha, vocês precisam dar um remedinho para sua mãe, leva ela para descansar, porque as coisas de Deus por ímpio é loucura, pastor. É verdade. E ele achou que eu estava ficando louca. Estava estressado. Falou: olha, eu acho melhor você pegar a sua mãe, levar no hotel, dar um remedinho, ela precisa descansar. E eu percebi, a gente que tem o conhecimento, que ele estava dizendo, tipo assim, ela está variando. Porque ele não conhece, né, ainda o amor de Deus. Também, não tem como crer. Veja bem, eu disse: não, doutor, o Zeni está curado. E saí de lá, e aí chegou a equipe do transplante. Eu falei para os médicos, falei: olha, vocês não vão precisar mais fazer o transplante. Fazer exame nenhum para o Zeni para a fila de transplante. E fui para o hotel. Pastor, desse dia em diante, o Zeni nunca mais teve uma parada cardíaca. Graças a Deus. 3 dias depois eu voltei na UTI. Como eu acabei de falar, que nós somos humanos e nossa fé realmente, às vezes, ela... Quando eu cheguei lá, que eu olhei o lugar da cama do leito do Zeni, não estava mais. Naquele momento eu pensei: meu Deus, será, tipo assim, será que meu marido morreu? Mas aí ao mesmo tempo falei: meu Deus, o Deus que eu sirvo não é um Deus de confusão, é um Deus verdadeiro e não é um Deus de mentira. Pois eu vou abrir a porta e ele falou: não, o seu Zeni teve alta dessa UTI e foi para uma semi-intensiva, porque ele já está bem melhor. Já melhorou. E aí eu fui ao encontro dele, né? Enfim, e aí os médicos entravam, o médico não entendia, falava: eu não consigo entender como é, o seu Zeni está cada dia melhor. Então, no dia que o Zeni teve alta, o médico que operou abraçou o Zeni, chorou muito, o doutor Galhoto, ele operou com o doutor Jatene, né? E falou assim: olha, Zeni, você é um caso de a ciência estudar. Eu falei: não, doutor, a ciência não vai conseguir descobrir. Não vai comprovar nada, não é a ciência, porque o Zeni, ele é um milagre de Deus. É verdade. O Zeni é um milagre de Deus, então a ciência não vai
Aí deu alta pro Zeni, me chamou e falou, olha, só tem um detalhe, o seu Zeni nunca mais vai ser o mesmo. Ele não vai poder montar cavalo, que a gente mexe com fazenda, ele vai caminhar devagarinho. Falei, não, doutor, o Zeni vai ser melhor do que o Zeni que chegou nesse hospital. Quando Deus faz, ele melhora, né? A obra de Deus é completa, pastor. Isso. Deus, ele não faz a obra pela metade. E viemos embora. Ele fez o ecocardiograma, quem é cardiologista entende, e a fração de ejeção no coração dele estava 16, 17%. Depois de 60 dias, nós voltamos lá em São Paulo, o Zeni, a fração de injeção 30, 38. Hoje o Zeni é um homem normal, o Zeni anda a cavalo, o Zeni trabalha, o Zeni fez a minha campanha inteira, enfim. Mas o Zeni é esse homem porque ele tem um Deus vivo na vida dele. Amém. Isso é e tem uma esposa, né, que vive de oração. Para mim, a oração é tudo, a oração é tudo, a oração é meu socorro. Tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na frente. Primeiro, porque nós fazemos tantos planos, né? Mas quem executa é o nosso Deus. É verdade. Então, eu acredito que cada um, tudo que você for fazer na sua vida, primeiro coloque Deus na frente. Peça a orientação de Deus. Porque às vezes, pastor, a gente quer tanto uma coisa, mas não é o que Deus quer pra gente. É verdade. Às vezes você pede tanto, meu Deus, eu quero isso, e Deus tem uma coisa melhor e a gente não está vendo. Então eu acredito muito no Deus que eu sirvo. Esse foi o testemunho que eu tinha que dar de uma experiência com Deus, de várias experiências que eu já tive. Eu vejo Deus em pequenas e grandes coisas. E o seu marido, lá eu lembro você contando que no monte teve 2 bandejas com 2 corações. Eu creio que Deus estava trazendo um coração novo de carne e um coração de um novo homem espiritual. Hoje, como que está seu marido, a sua família? Vocês estão na igreja, estão servindo a Deus? Sim, com certeza. Aí chegamos aqui no estado de volta, ele começou a ir à igreja. Eu, na verdade, eu sou bem pentecostal, mas hoje eu frequento a Igreja Batista Regular do Pastor Silva. A minha família toda, os que não são batistas são da presbiteriana, mas minha linha é bem pentecostal. Eu sou daquela mesmo sapatinho de fogo, de oração, aquela barulhenta, né? Reteté. Do reteté. Mas eu tô indo na Igreja Batista, gosto muito, é uma igreja maravilhosa. Nosso pastor é um excelente pastor, porque o Zeni gosta muito daquela igreja. E eu, como esposa, eu tenho que ter sabedoria. Sim. Porque eu já nasci num berço evangélico e o Zeni está engateando na fé. Então eu preciso ser o suporte dele e acompanhando. Então eu vou porque eu preciso estar acompanhando e vigiando, que ele na verdade ainda está engateando. Mas hoje o Zeni realmente é um novo homem. Hoje o Zeni é um Zeni mais paciente. Eu não vou dizer que ele é um marido melhor, um pai melhor, porque ele sempre foi um excelente pai, um excelente esposo, muito presente. Mas hoje o Zeni é mais calmo, ele tem mais sabedoria. Enfim, ele realmente é dedicado a Deus, ele busca a Deus acima de tudo. O Zeni também não faz nada sem pedir o direcionamento de Deus. Enfim, hoje nós somos uma família realmente feliz. A coisa que eu mais pedia, Senhor, eu quero eu e minha família servir ao Senhor. E hoje, realmente, a minha família, hoje nós servimos ao Senhor. Você lembra, você falou, desde que eu casei, eu orava pelo meu marido. Você lembra mais ou menos quanto tempo foi até acontecer o evento? Quantos anos você orou? 23 anos, 23 anos. E sempre orando. Apesar de que o Zeni, ele sempre teve um coração mais aquebrantado. Eu ia à igreja, ele sempre achava bom. Às vezes eu estava na minha casa orando com pastores, com as irmãs da igreja. Ele, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Mas aí já subia, ia para o quarto, não participava, né? Então eu sempre orando, pedindo a Deus, buscando. E hoje é totalmente diferente. Hoje às vezes vai um pastor, a gente tem muitos amigos pastores que vão nos visitar. Às vezes eu convido, pastor, vem aqui para a gente tirar a palavra, orar, conversar, bater papo, fazer um lanche. E ele chega e senta lá e já começa a conversar também, e já pede oração. Hoje, por exemplo, o meu filho, o caçula, ele começou a fazer faculdade, né? Que benção, né? Passou no vestibular e nós demos a ele de presente o carrinho dele. E quando chegou a primeira coisa que o Zeni falou, meu bem, antes de o Alcimir Neto sair, vamos ungir o carro dele e orar, apresentar esse carro, consagrar e apresentar a Deus. As pessoas podem falar, poxa, mas um carro? Sim, um carro.
tudo a gente apresenta a Deus, porque esse carro é Deus que está nos emprestando, na verdade. Então, eu pedi que Deus realmente também nos proteja, né? Então, lá na minha casa é desse jeito. Dentro do meu carro não falta um óleo ungido, dentro do meu quarto, no carro do meu filho, e assim vai. Amém. Você passou quantos dias orando, subindo ao monte e orando? Eu passei 45 dias, engraçado, né? Olha, 45 dias. Eu recebi a bênção com 40 dias. 40 dias no monte. No monte. Olha, tem umas coisas na Bíblia que fala de 40 dias. Olha só, 40 dias. Jesus 40 dias no deserto. Isso, olha só, que engraçado, né? Eu não tinha percebido isso. É verdade. Nós ficamos lá 48 dias em São Paulo. Porque depois disso, 8 dias depois que o Zeni teve alta e nós viemos embora. E naquele momento tinha dia que era o meu filho, o Rafael, que me acompanhava, tem dia que era o meu cunhado, Mauro, que a esposa dele também é evangélica, às vezes era minha cunhada, enfim. Mas eu não faltava nenhum dia. E o mais interessante, quando você está orando, o tempo não passa. O tempo não passa. Eu lembro que eu descia daquele monte molhadinha de orvalho, sabe, assim, muito frio. Uma época, porque você sabe, quem conhece São Paulo sabe que o mês de junho, julho é muito frio, né? Muito frio. Mas, assim, era um momento, assim, que realmente eu estava ali conectada com Deus. Um momento em que eu me fortalecia. Eu descia aquele monte realmente renovada. Eu voltava para aquele hospital renovada, cheia de fé, tendo a certeza que eu ia voltar com a minha vitória e como voltei. Amém. Que Deus deu a nossa vitória. Eu vejo em toda a sua história, é uma característica importante que eu vejo nas pessoas que vencem na vida, que alcançam a bênção de Deus, que é a perseverança. Porque quando você conta aqui nesse nosso papo rápido, como foi, parece que começou hoje, dali uma semana Deus deu a resposta, depois da fé, 45 dias e 23 anos orando. Então eu queria aqui, vereadora, que você deixasse aqui para os nossos telespectadores uma palavra para o coração deles, muitos que às vezes estão enfrentando lutas, desafios. Deus fez um milagre na sua vida, eu creio que pode fazer neles também. Com certeza. O que eu quero dizer é que o Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de amanhã, é o Deus que ressuscitou Lázaro e que não podemos perder a fé nunca. E saber que Deus está acima de tudo e que a oração é a maior ferramenta que nós temos para chegar à nossa vitória. E que com certeza, clame, se humilhe nos pés do Senhor, chore nos pés do Senhor, que a sua bênção com certeza chegará. Amém. Muito obrigado, viu, vereadora? Nós estamos chegando ao final de mais um programa, essa entrevista. Guarde isso no seu coração. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Busque, clame ao Senhor, coloque sua oração no altar de Deus e Deus vai trazer um milagre sobre a sua vida. Fique com Deus e até a semana que vem.